Já temos o balão de ensaio para uma nova patifaria contra Lula. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, sua contribuição clicando no botão Valeu ou se tornando membro aqui do blog do Cadu Amaral, clicando no botão Seja Membro. Os membros do blog do Cadu Amaral têm acesso a conteúdos exclusivos e assim você ajuda mais no espaço de luta contra o fascismo à brasileira. Ao final do vídeo, deixe seu comentário, concorde, discorde ou complemente. Mas sempre se lembre que só não vale xingar nem falar da mãe do povo. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais. E também no WhatsApp e no Telegram, se você tiver. Lembrando que se você é de Alagoas, você pode assistir ao blog do Cadu Amaral na TV Com Marcel, canal 12 da NET. Sempre aos domingos, ao meio-dia e 45. Se você não é de Alagoas, você pode assistir a TV Com Marcel no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. Quinta-feira, 4 de julho, são agora 8h30 da manhã. E estamos vendo aí, já presenciando aqui, um balão de ensaio para mais uma patifaria contra o presidente Lula a ser usada nas eleições de 2026. E essa patifaria vem na esteira dos questionamentos sobre a saúde do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que voltou à tona após aquele debate entre ele e o Donald Trump, realizado pela CNN. Eu cheguei a comentar aqui um pouco sobre como a mídia corporativa, a mídia hegemônica, se comporta diante das eleições estadunidenses e desse debate em específico. O Joe Biden ele tem um problema de rigidez na coluna, e isso faz ele andar mais devagar. Tem essas histórias desses congelamentos dele aí, ele está falando e para, e não conclui raciocínio, enfim. Mas, essencialmente, o Biden não é Lula. E o fato de ter idades próximas, aproximadas, não quer dizer absolutamente nada por si só. Veja, o Joe Biden tem neste momento agora entre 81 e 82 anos, e se for reeleito presidente dos Estados Unidos, isso se confirmar a candidatura dele, ele termina o mandato entre 85 e 86 anos de idade. O Lula, agora em 2024, nesse momento que eu gravo esse vídeo, tem 78 anos de idade. E terá 81 em 2026, a mesma idade que o Joe Biden tem agora. E, sendo candidato em 2026 e sendo reeleito, termina o mandato com a mesma idade do Joe Biden. Terminaria caso seja reeleito agora em 2024. Só que o Biden não é Lula. O Biden tem dificuldades para andar e não termina os seus raciocínios. O Lula termina os seus raciocínios. E o Lula, no dia 2 de julho, 2 dias antes de eu gravar esse vídeo, estava pulando no mini-trio em Salvador, no desfile lá em celebração à data de 2 de julho, que é tido como o primeiro grande ato de independência do Brasil. Os baianos expulsaram os portugueses da Bahia. O Lula, eventualmente, comete alguma gafe quando está fazendo discursos. E sempre as cometeu, desde sempre. Porque isso é natural ocorrer em discursos feitos na base do improviso. Eu, você, todo mundo está assistindo esse vídeo, todo mundo que você conhece, se vai fazer um discurso, uma fala, uma saudação na base do improviso, eventualmente cometerá alguma gafe aqui e acolá, independente da gafe que seja, um erro de pronúncia, vai fazer algum comentário que não deve, vai colocar alguma piada onde não cabe, qualquer coisa desse sentido. Né? Eventualmente vai cometer isso, pode não fazer num discurso, mas se fizer 2, 3 discursos, falas, improviso, enfim, em alguma delas cometerá alguma gafe. A saúde de Lula é boa, mas esse balão de ensaio que está por aí pode vir com tudo quando chegar mais perto das eleições de 2026. Quando for chegando ali o momento de definir se Lula vai ou não ser candidato à reeleição, consequentemente na campanha eleitoral. Esse é o método do Steve Bannon, guru da narrativa da extrema-direita no mundo. Todo negacionismo começa com uma dúvida.
E é isso que o método Bannon faz. Ele lança uma dúvida. E com isso conta, inclusive, com parceiros da mídia tradicional, da imprensa tradicional para fazer isso. Ele lança uma dúvida. Como é que faz isso? Você pensa episódios isolados, você manipula e retira esses episódios, falas, enfim, de contexto e está lançada a dúvida. E isso é jogado numa base de pessoas, ou isso conta muito para uma base de pessoas que não compreendem muito o mundo à sua volta, a realidade política, o funcionamento das instituições, dos partidos, enfim, desse jogo político que é confuso mesmo. E acompanhar pelo noticiário não torna isso menos confuso, porque o noticiário, inclusive, ele é feito de pílulas, de pedaços, de partes. Porque se imagine se todo o jornal, site, telejornal desse a informação sempre tudo completo. Primeiro que não dá para ser todo dia, porque os fatos têm desdobramentos diários, as coisas vão acontecendo. Então, você não consegue fazer. Então, o dia a dia divide o mesmo fato em várias pequenas notícias e tal, enfim. E isso confunde mais do que ajuda a explicar. Né? Então, isso é jogado nessa base de pessoas que não compreendem o mundo à sua volta, que estão frustradas muitas das vezes com as próprias vidas. Depois que já embebecidos, ganhos para essa realidade paralela da extrema-direita, tornam-se agentes do negacionismo. Passam a acreditar nessa falsa narrativa, essa falsa percepção da realidade. Por exemplo, o Bolsonaro está na iminência de ser preso. Está na iminência de ser preso. E seu sucessor, forçado, na visão dele, para 2026, será mais jovem do que ele. Fala-se muito no Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. Ele é mais jovem que o Bolsonaro, que já é mais jovem do que o Lula, né? Tem menos idade que o Lula. E também não foi à toa, por exemplo, o tweet do Bolsonaro, que rendeu manchetes em diversos sites que não deveria render, acusando o Lula de não estar bem de saúde mental. Estão percebendo? Isso vai jogando o balão de ensaio para a discussão. Momentos antes de eu gravar esse vídeo, eu fiz uma pesquisa para ver quantos sites estavam falando sobre isso, e você tem a fala direta, a questão direta, né, sobre essa coisa da idade do Lula, comparativo com o Biden, o uso do Biden para explicar que a idade pode afetar cognitivamente as pessoas, etc. Enfim, você vai inclusive pelos temas adjacentes, pelo entorno da questão central que os caras querem colocar. E como as eleições nos Estados Unidos são tratadas como fato cotidiano no Brasil pela mídia hegemônica, e isso ocorre há décadas, por conta, inclusive, do chelelismo e subserviência da mídia hegemônica perante o império, perante os Estados Unidos, os fatos ocorridos lá são falsamente tratados como realidade aqui no Brasil. Né? O que acontece lá, acontece aqui do mesmo jeito, coisas que importam na política local estadunidense também importam para a política local brasileira, enfim. E essa falsa discussão sobre a saúde do Lula que está por vir, além de tudo, desvia o foco do que deve ser o debate político eleitoral, que é a situação socioeconômica do Brasil, como o país deve se portar diante do mundo, como deve projetar-se o futuro e cuidar do seu presente. Se os dados macroeconômicos do governo Lula continuarem nesse ritmo até 2026, o saldo de empregos do Lula gerados, por exemplo, deve ultrapassar 4 milhões de empregos gerados, chegando a quase 5 milhões. Correndo tudo como está planejado, está previsto, a renda dos trabalhadores, a renda da maioria da população deve crescer a pelo menos 20%. Nesse primeiro ano, um ano e meio do governo Lula, do Lula 3, cresceu cerca de 12%. A renda dos trabalhadores, os empregos gerados, relações comerciais restabelecidas, o Brasil voltando a ter um grau de importância na discussão geopolítica internacional. Ou seja, é esse o debate que deve ser feito em 2026. O Brasil daquele momento e a projeção para o futuro, a construção para pavimentar o Brasil que deve ter, que os brasileiros precisam ter, de 2026 para 10, 15, 20 anos adiante. Mas se vai ficar discutindo a saúde do Lula por ele ter
80 e tantos anos, não vamos ter esse debate. E essa discussão rasa tende a ganhar força, porque ela é mais simples de fazê-la, porque não exige conhecimento de nada, do funcionamento da estrutura do Estado brasileiro, do funcionamento da política brasileira, dos partidos, do Congresso, do Poder Judiciário, da situação global, como está impactando as economias nos países. Nada disso vai contar. Conta a discussão rasteira. Está doente, está de saúde, está isso, está aquilo, sem demonstrar sinais concretos de problema de saúde nenhum. Por falar em problema de saúde, inclusive mental, o ex-presidente, o Coisa Ruim, mostrava caixas de remédio para as emas do Palácio do Planalto, do Alvorada, enfim, lá de Brasília, das residências oficiais, né? Defendeu remédio para verme, para tratar Covid. Quem é que está com problema de saúde? Boa parte de seus seguidores cantaram indo para pneu, acenderam lâmpadas de telefones celulares na testa para mandar mensagens para extraterrestres para salvar o país do comunismo, né? Um outro exemplo bem efetivo de como esse não debate, esse desvio de foco para discussões rasteiras, rasas, que nada tem a ver com o futuro do país, objetivamente falando, tem um grande impacto no debate eleitoral, é o tal do kit gay ou da mamadeira de piroca de 2018. O tal kit gay foi uma mentira contada a Bolsonaro ao vivo no Jornal Nacional, inclusive, que não desmentiu daquele momento, porque estava no jogo do pós-golpe da Dilma Rousseff, ali, do Bolsonaro, é desdobramento do golpe ocorrido em 2016, que tirou Dilma Rousseff da presidência da República. E a tal mamadeira de piroca, que foi um vídeo que circulou na internet, um lesado jogou aquilo, um irresponsável, um criminoso jogou aquilo na internet, e muita gente comprou aquilo, o tempo gasto, perdido, para tentar desfazer essas mentiras, é que tumultua o debate eleitoral. E voltando à tona essa coisa do etarismo contra o Lula, cujo balão de ensaio estamos vendo agora, tende a ter esse mesmo tipo de efeito. Pode não ter o mesmo impacto desses temas que teve na eleição de 2018, mas tende a ter esse mesmo tipo de efeito. No jornalismo, o termo balão de ensaio que eu estou usando aqui no vídeo é uma expressão usada para caracterizar informação, versão, narrativa antecipada ou vazada de forma proposital, evidentemente, para checar, verificar, né, de antemão possíveis efeitos que essa versão narrativa, ou às vezes fato até, pode gerar no público, leitor, telespectador, enfim, pode gerar nas pessoas, que tipo de discussão. E já serve também, você antecipa isso, para, se vier a ser usado mais adiante, ter a justificativa de que esse tema, essa preocupação, essa discussão não veio só em cima da eleição. Já foi falado antes, 2 anos antes já estava falando nisso, já havia questionamento sobre isso, né? É isso que nós estamos vendo agora. Esse balão de ensaio, a lá método Steve Bannon. Se isso vai se materializar e se terá relevância até as eleições de 2026, nós vamos ter que esperar para ver. Mas todo cuidado é pouco. A extrema-direita, em nível internacional, se pauta pelo não debate, pela não discussão, pelo desvio de foco daquilo que interessa à maioria das pessoas. Por isso, tanto de pauta moral, por isso, tanto de temas que nada tem a ver, de fato, com a estrutura brasileira, com a estrutura do Estado, dos países onde eles estão inserindo. Eu falei brasileira porque estamos no Brasil. Vamos ficar de olho, porque tem mais uma patifaria sendo ensaiada aí, preparada, né, a massa sendo pronta desse bolo contra o presidente Lula. Se essa massa vai para o forno e vai render um bolo ou não, vamos ter que esperar para ver. Mas é bom ficarmos de olho